Olá, seguidores! Entrem no meu barco e vamos atracar no distrito de Londres, em Silverstone, na Inglaterra, porque a nossa história de hoje aconteceu por lá, onde uma mãe, para defender seus filhos, foi capaz de fazer justiça com as próprias mãos. A Sarah Sands era uma verdadeira guerreira. Ela criou 3 filhos sozinha, sem marido. Eles foram morar no sul de Londres, no distrito de Silverstone. E lá, em meio à convivência com a vizinhança, eles fizeram amizade com um senhor que trabalhava numa banca de jornal, provavelmente era o proprietário, que se chamava Michael Plastad. Esse senhor tinha 77 anos, era um senhor idoso. E ele tinha uma boa convivência com as pessoas ali do bairro, da vizinhança, tanto com adultos como com adolescentes e crianças de um modo geral. E com a Sarah Sands não foi diferente. Ele formou uma amizade com ela, formou uma amizade com os filhos dela, que na época tinha o mais velho com 12 anos e os gêmeos, que eram um ano mais novo, estavam com 11, né? E a Sarah Sands gostava do Plaster. Achava ele muito simpático, achava ele uma pessoa bastante agradável para se conversar. E assim ele foi se aproximando da família dela. E daí ela, sem notar nenhum tipo de maldade no Plastid, ela começou a cuidar dele, levar comida para ele, tomar conta do apartamento em que ele morava, né? Cozinhava pro Plastid, fazia companhia quando tinha tempo. Quer dizer, ela se mostrava bastante disponível a cuidar de um senhor idoso. Ela meio que se tornou uma cuidadora de idosos
voluntária, porque ela não cobrava nada por isso. Ela fazia pela amizade mesmo, certo? E assim como o Plaster criou esse vínculo de amizade com a Sarah, ele criou um vínculo de amizade na mesma proporção com os filhos dela também. Um deles, o mais velho, estava com 12 anos. Eu não sei como é a lei lá na Inglaterra, se é diferente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, um pré-adolescente só pode trabalhar aos 14 anos como jovem aprendiz, né? A partir dos 14 anos, e parece que tem que estar no 7º ou 8º ano do ensino fundamental para começar essa carreira profissional dele como jovem aprendiz, né? Senão não entra no mercado de trabalho. Mas o fato é o seguinte, na Inglaterra eu não sei como é, certo? Não sei como são as leis trabalhistas lá, no que se refere ao trabalho de menor de idade. Mas o fato é o seguinte, o filho mais velho da Sarah, que estava com 12 anos na época, ele quis trabalhar. Ele quis ter o próprio dinheiro dele, quis, né, para poder usar do jeito que ele achasse melhor e tal. Ele quis se tornar aos poucos mais independente um pouco do que ele era, para não ficar precisando pedir dinheiro para a mãe dele, essas coisas, né? Mas eu acredito que devido à idade dele, a dificuldade para conseguir emprego que ele tinha foi imensa. Mas o que aconteceu? O seu Plaster, como já falei, ele era dono de uma banca de jornal. Ele foi conversar com a Sarah e propôs para ela a ideia do filho dela de 12 anos ir trabalhar com ele. Aí, no começo ela não achou uma boa ideia o rapaz trabalhar, né? O garoto trabalhar, né? Mas, assim, como foi numa conversa com o seu Plaster, que eles tinham aquele vínculo de amizade e tal, ela resolveu apresentar a ideia pro filho. E ele, de pronto, aceitou. Ele quis trabalhar e ele foi. E a coisa não parou por aí. O seu Plaster convidou os 2 filhos menores da Sarah, os gêmeos, de 11 anos, para fazer uma visita no apartamento dele de noite. E eles toparam. O que acontece? Até aqui, a Sarah estava achando o seu Plaster um fofo, um velhinho meigo, dócil. Só que a partir desse momento, eu vou dizer uma coisa para vocês, ela percebeu que de meigo, dócil e fofo, o seu Plaster não tinha nada. Ele era um lobo em pele de cordeiro, era o cão chupando manga mesmo. Tá? Eu não sei bem se foi nessa noite que os menores, os gêmeos, voltaram da casa do Plaster para falar com a mãe, ou se foi numa outra noite depois dessa. O fato é que chegou num determinado momento lá,
Os 2 filhos mais novos contaram para Sara que eles tinham sido abusados pelo Plaster. Acusaram Plaster para a mãe como sendo um abusador infantil. E ela já ficou cismada com aquilo. Mas ela ficaria mais. Porque o outro que estava trabalhando na banca com Plaster fez a mesma reclamação para a mãe. Que ele tinha sido molestado pelo Plaster. Aí, gente, chegou a hora da onça beber água. É lógico que o Plaster não ficou impune, né? No primeiro momento. Ele foi denunciado pela Sara. Foi denunciado, a polícia levou ele, recolheu, levou ele para a delegacia, ele foi preso, enfim. Mas, sob fiança, ele recebeu liberdade até o dia do julgamento e voltou para casa. E a Sara se desesperou. O que passou pela cabeça da Sara? Como é que os meus filhos vão conviver com esse homem andando por aí, depois de tudo que ele fez, depois de ter sido acusado por mim do crime que ele cometeu e ter ido parar na delegacia? Ela ficou furiosa. Então, o que ela fez no primeiro momento? Se mudou com os filhos para a casa da mãe, que era mais distante. Ela não teve outra saída a não ser fazer isso. A Sara foi com os filhos para a casa da mãe. Certo? Mas ela estava vendo de longe, ela estava acompanhando o caso, a situação do Plaster, como ia ficar de longe. E estava vendo que a justiça não estava se cumprindo como ela gostaria e merecia. Na opinião dela, ele tinha que pagar, né, pelo que ele fez. Mas o juiz pensava diferente. Ele não foi preso, a justiça se arrastou e a Sara cada vez mais nervosa. O que ela resolveu fazer? Justiça com as próprias mãos. Ela foi acertar as contas com Plaster. Na noite do ocorrido, do crime, tá? O que aconteceu? Ela foi flagrada pelas câmeras de segurança do local onde o Plaster morava, com capuz azul e uma faca na mão, saindo de um elevador e caminhando até o apartamento dele. E depois voltando para o elevador com a faca suja de aquele líquido que sai do corpo da gente, que parece um ketchup, a cor dele, sabe? Vamos falar assim para amenizar os termos. Tanto a faca quanto uma das roupas dela estava assim, dessa maneira. Foi então que ela chamou a polícia. Chamando a polícia, ela disse que tinha matado o Plaster.
levada para a delegacia em depoimento, ela contou o que aconteceu. Que ela foi realmente armada lá, mas ela também não tinha a intenção de matá-lo. O que ela pretendia era que o Blasted se declarasse culpado no julgamento dele, para que os filhos dela não fossem expostos publicamente para numa situação difícil como aquela. E foi aí, seguidores, que o Blasted mostrou quem ele realmente era. Irônico, ele chegou e disse para ela: eu não vou fazer nada disso, não vou me declarar culpado porque os teus filhos mentiram. Gente, essa mulher ficou cega de ódio. Tudo congelou na frente dela. Ela não viu mais nada. E com isso, ela desferiu 8 facadas no Blasted, que acabou morrendo, logicamente. Ela foi a julgamento, e nesse julgamento ela foi declarada culpada pelo juiz, depois de ter contado tudo isso. Só que o juiz entendeu da seguinte maneira: ela não tinha intenção de matar, mas já tinha se preparado para essa possibilidade quando saiu de casa. Tanto é que ele morreu com 8 facadas de um objeto pontiagudo e cortante que ela carregava junto até o apartamento dele, né, do Blasted. Ela foi condenada por homicídio culposo, aquele que não há intenção de matar, e ficaria presa, de acordo com a sentença, durante 3 anos e meio. Porém, como a promotoria não se sentiu satisfeita com esse resultado do julgamento, eles entraram com recurso e um novo julgamento foi feito. E nesse segundo julgamento, por considerarem a pena dela muito branda diante do que aconteceu, eles aumentaram para 7 anos e meio de prisão para Sarah Sands. Ela foi presa em 2014. Cumpriu 4 anos de prisão, saiu incondicional por bom comportamento em 2018. Nessa época, quando ela saiu, ela reencontrou os filhos, né? E tentou reconstruir a família dela novamente. E em 2021, os 3 filhos dela foram dar uma declaração, uma entrevista, da qual ela participou junto, numa entrevista com a BBC News na Inglaterra. It's the government's fault at the end of the day what happened. It's entirely their fault. But I have to take responsibility for my Yes, you've got to take responsibility, but you also got to take their responsibility. When you learned what your mum had done and that this man was now dead because she had killed him. That's good. I ain't gonna lie, I ain't gonna deny it. He was released on bail. What would make you think that he's not gonna go, oh, I know I'm gonna get caught, I know I'm gonna do time, let me go and get 4 or 5 more kids? It didn't stop like any afterthoughts, you know, like we'd often wake up crying and oh, where's mum, and then the nightmares. But it was nice knowing that he was dead. If we was known that he was locked away, that I'm sure that would have been just as satisfying. This guy's still walking about, and I know what he's done to me. And he's still about, one of us could be in her place. Makes you feel like safe. Obviously it doesn't, say the nightmares and stuff, it doesn't really slow them down away, but it does add more of a sense of security. Because you don't have to walk down the street thinking, you know, he's going to come around that corner. Yeah. And he literally lived
across the road from us. I mean, I could see the man's house. I could open that window over there, and I'd see his house across the road. Yeah, if he was in prison after 24 convictions, then we wouldn't be sitting here today. If you Just are being abused or have been abused, try and talk. Try and talk. If you don't speak up, then whoever the man or woman that's abusing you or has abused you will move on to someone else. The sooner you say it, the sooner you can potentially save more people from being in the same pain that you're feeling. I feel like it's better to get yourself out that situation and talk as well. Otherwise, you're just putting through, just putting yourself through worse and worse. You're eating yourself alive. Yeah. E nesse momento, eles já eram maiores de idade e tinham autorizado a BBC News a revelar quem eles eram. Então, já com 19 anos, o filho mais velho, que agora, podendo revelar o seu nome, ele se chamava Bradley, falou que eles foram morar com a avó porque não tinham pai e a mãe estava presa. E que por conta disso, era uma casa muito pequena que os três dormiam no mesmo quarto, sem privacidade alguma. Um dos gêmeos, o Elf, disse que eles perderam muita coisa e que às vezes ele só queria contar um problema para a mãe dele em particular e não podia, porque todos queriam ficar com ela e eles escondiam onde Sarah estava, tentava esconder para que não sofressem bullying na escola. E os coleguinhas perguntavam, né? Já o Pastor, que já tinha falecido, foi descoberto durante o período em que a Sarah estava presa, que ele, na realidade, tinha um outro nome no passado. Ele se chamava Robin Mould. E ele havia mudado de nome depois de ser condenado por abuso infantil. Pasmem, ele recebeu 24 condenações por abuso ao longo de 3 décadas. E estava livre, com outro nome. Ele havia sido preso pelos crimes que cometeu, mas quando se mudou para o seu novo bairro, ninguém de lá sabia quem era ele, na realidade. Nem mesmo as autoridades locais sabiam sobre o passado de Plaster, que não era Plaster, né? Hoje em dia, a Sarah Sands faz campanha por restrições mais rígidas aos abusadores sexuais que mudam de nome. E uma parlamentar trabalhista chamada Sarah Champion afirma que alguns abusadores usam essas novas identidades para conseguir atestado de bons antecedentes criminais que são obrigatórios para certos empregos. Depois que mudam seus nomes, eles conseguem uma nova carteira de motorista, um novo passaporte. E isso permite que eles consigam ir para onde eles quiserem. E pior, usam os cargos de confiança das formas mais horríveis aonde trabalham. Porque já foi descoberto que essas pessoas estão preferindo trabalhar em escolas e outros lugares onde tem crianças e pessoas vulneráveis para continuarem assediando. Então, um porta-voz lá do Ministério do Interior britânico afirmou que a questão já foi analisada, mas o Ministério não podia publicar as conclusões porque continham informações confidenciais
que poderiam ser usadas por criminosos para fraudar o sistema. O Ministério afirmou que o Reino Unido tem um dos controles mais rígidos do mundo para lidar com abusadores em comunidades locais. Como eu já falei, a Sarah Sands ela saiu da prisão em 2018 e os seus filhos afirmam que conseguiram reconstruir um relacionamento com ela desde então. Eles se sentem mimados, isso é contado pelo Rhys, e para eles é bom se sentirem assim, mas ao mesmo tempo eles percebem todos aqueles anos que eles perderam de estarem juntos. E para amenizar daí a situação, Bradley chega e acredita que não há nada mais que vá romper a união da família deles dali em diante. Né? Nessa época em que ela recebeu a liberdade, eles se sentiram culpados em terem revelado para a mãe o abuso, né? Eles acreditavam que se eles ficassem de boca fechada, se eles não falassem nada, ela estaria livre, eles teriam ido fazer compras no supermercado, teriam ido ao cinema, coisas que os meninos da idade que eles tinham na época faziam com as mães e que eles não puderam fazer por causa dessa situação, né? Mas eles também entendem que hoje é importante que as vítimas se manifestem. É difícil, mas as coisas melhoram um dia, afirma o Rhys. Né? E o Alf conclui: você deve denunciar sempre. É melhor falar, porque se você não falar, só vai ser pior para você. Tá? A história de hoje foi essa, seguidores. Agora vamos voltar a navegar pelos continentes desse mundo até a nossa próxima parada ou o próximo vídeo. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam quem não é inscrito, compartilhem a história com os amigos e façam seus comentários educadamente sobre o caso, pois eles serão muito bem-vindos ao canal. E me sigam lá no Instagram, a minha página é @o Navegante Criminal. E até a próxima.